Olá, Chamas Gêmeas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Chamas Gêmeas Infinity. Eu sou a Cláudia Sofia, uma chama gêmea em missão, sempre trabalhando pela luz, alinhando o meu propósito, o meu chamado, desbloqueando a cada dia mais o nosso chakra laríngeo para que a nossa fala chegue até você e leve sentido, amor e luz em manifestação. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de curtir o vídeo que está te abençoando, comentar, porque isso gera engajamento para o nosso canal. Isso é muito importante para que o algoritmo interprete o que estamos trazendo como algo importante. E daí espalhe essa mensagem para mais e mais pessoas que, como você, também precisa dessa clareza nessa jornada tão intrigante, instigante, desafiadora, que faz com que a gente passe por tantos processos excruciantes e doloridos, mas que ao final nos coloca andando em lugares altaneiros. Vamos juntos e juntas para esse processo. No vídeo de hoje, da tutoria de domingo, estaremos falando sobre a desconstrução do romantismo que foi enraizado em nossa cultura, para que você substitua para o amor universal, por tudo e por todos. E fazendo assim, o próprio divino, a própria luz, o próprio universo manifesta através de você esse amor que você tanto merece. Fique à vontade. Um grande beijo. Fique na paz e fique na luz. Tchau, tchau. Estamos aqui nesse dia cheio de energia densa, masculina, tóxica. Então pode ser que você esteja com vontade de gritar, de xingar, essas coisas. Raiva, qualquer sentimento que você tiver aí, você vai identificando ele, vira para o teu cérebro, para a sua mente, e fala assim, ei, estou aqui com você. Consciência está aqui, calma, calma, isso aí não é seu, não. Se você não estiver sentindo isso, ótimo também. Mas para quem, como eu, está sentindo essa densidade muito de perto, fica aí a dica para você levar consciência para esse processo, que isso não é porque você está desalinhada, não é porque você está realmente com raiva, é que você está captando uma toxicidade excessiva diante do esquema político que é mais uma parte do tripé da maldade que incorpora a Matrix, que um deles é a política, outra religião, a economia. Será que é um tripé? Acho que tem mais um aí, né? Que as artes estão mostrando que, de fato, estão totalmente corrompidas pela malignidade. Então, você para de ouvir música. Vai a dica. Veja bem de qual fonte você está bebendo, que tipo de energia que você está permitindo entrar dentro da sua mente. Porque por trás dessas lindas músicas que emocionam Hollywood, tem uma grande maldade, tem códigos para te aprisionar. E um desses códigos é a incorporação do romantismo, como nós falamos hoje na mensagem canalizada que a gente postou logo cedo, falando que toda essa maldade está com os dias contados, porque a luz está interferindo, e todo esse movimento aprisionante cultural e que ressoa conosco, onde nós somos convidados a viver a romantização nos relacionamentos. Esta romantização apegada, ela é um viés negativo, totalmente deformado do amor verdadeiro, incorporado na nossa cultura, através das artes, da música, dos livros,
dos filmes, principalmente das séries, que todo mundo é apaixonado, eu não sou. Já há algum tempo que eu não vejo nada dessas coisas. Porque eu preciso purificar o meu estado de ser, porque a minha ascensão importa mais do que o entretenimento barato, que proporciona uma dopamina rasa, negativa, que te deixa viciada nesses entretenimentos. Sim, esse é um esquema montado para te aprisionar, seja música, séries da Netflix ou de outras, os filmes hollywoodianos, tudo isso tem a interferência maligna dos seres que estão aqui para aprisionar cada vez mais. A música, o pop, invadido, como nós falamos até no vídeo que a gente colocou hoje, lá do nosso último dia da jornada, eles interferem ativamente na sua energia sexual, fazendo que ao invés da sua energia Kundalini, que é o natural quando você expande a sua consciência, subir para o seu chakra da coroa e formar uma coroa de luz em você, ela desce para os lugares mais baixos da sua existência, te aterrando através de, como se fosse um rabo de demônios mesmo, fazendo com que as pessoas fiquem, até a própria dança do funk, se você for olhar o jeito que as pessoas ficam, é exatamente isso, é uma adoração. Aquilo ali é uma adoração aos deuses negativos. E nós não estamos aqui falando de religião mais, porque a gente já passou dessa série, a gente já pulou essa etapa. Então não tem aqui um olhar moralista de nada dessas coisas, e sim um olhar consciente de quem experimenta a espiritualidade maior e recebe as mensagens e diz: é assim que está acontecendo e nós estamos entrando em ação. E as chamas gêmeas, nesse momento, principalmente o divino feminino, ela está passando por um choque de realidade. O choque de realidade é que essa cultura romântica também está incorporada na sua conexão com a sua contraparte espiritual. E você precisa dar um passo para trás para descriar toda a história romântica que a sua mente e o seu emocional carente não porque você seja carente, mas porque a cultura acoplada no sistema negativo, que, como disse Jesus, jaz no maligno, propiciou um estado de busca constante por algo que não é a sua essência, com uma falsa ideia de que você está vivendo um esquema romântico. E todas as construções de relacionamentos que são hoje absolutamente falidos, com um viés ainda de incompletude e de busca por algo que não encontra. Porque antes de você desenvolver o amor romântico, primeiro, para que o amor romântico aconteça, ele precisa estar dentro de uma relação recíproca. E antes do amor romântico, você precisa desenvolver o amor universal por tudo e por todos. As chamas gêmeas estão aqui para incorporar o amor universal, que ultimamente eles não têm nos deixado chamar de incondicional, e sim de universal, pois o amor por si só, ele é incondicional. O amor universal, quando você desenvolve o amor universal por tudo e por todos, seja aquela pessoa que você encontra na rua, ou algum Uber que você pega, quando você começa a devolver esse amor e trocar esse amor, mesmo quando você ainda está no esquema de apego, onde você fica constantemente com uma ideia fixa, pensando em algo ou em alguém, quando você experimenta desenvolver esse amor por tudo e por todos, você começa a
preparar o seu ser para viver um amor espiritual, onde a troca é divinamente inspirada e existe propósito e missão. A construção romântica que você criou também é uma construção negativa, porque ela é unilateral. Nós já falamos isso aqui num vídeo, onde nós falamos para ter cuidado com o romance fora do tempo. Só que muito mais do que isso, a gente quer dar um passo adiante. A gente quer convidar você hoje a descriar esse romance. Porque se você não descriar esse romance, você vai viver à mercê da negatividade de um relacionamento unilateral, onde o outro apenas se aproveita das energias que você emite e você continua criando um amor com bases numa cultura romantizada, aprisionante, feita milimetricamente pensada para te deixar presa na Matrix. O salto de consciência do feminino hoje é incorporar a sua divindade e descriar todo o conceito romântico que ainda era pegado, seja em qual nível que você tenha chegado. Talvez você tenha tido trocas sexuais. Se você teve trocas sexuais, eu convido você a curar o seu ser carente, que se permitiu ter uma troca com alguém que ainda não estava pronto para você. Não é arrependimento, tudo isso faz parte do seu processo. Nós estamos dando um salto de consciência. E para você dar esse salto, você precisa reinterpretar todas as ações que você teve com bases na carência, na negatividade e na incorporação de uma cultura negativa que mais te aprisiona do que te faz evoluir. Você ressignificar um ato de um feminino que ainda se submete a estar junto com um masculino que ainda não está pronto para você, e a gente não está convidando você a se julgar e nem a se culpar, não existe culpa, é tudo o que precisava acontecer. A gente está convidando a daqui para frente você dar um salto e acolher aquelas partes suas que ainda se submetia a situações que eram criadas dentro de uma estrutura romântica que ainda era somente sua. E todo esse processo é para que você dê o salto quântico. O feminino divino, ela só tem o magnetismo dela incorporado quando ela definitivamente traz toda a sua energia para ela e ela realinha todas aquelas partes dela que ainda estavam sendo conduzidas pelo trauma, ainda estavam sendo conduzidas pelas sombras, ainda estavam sendo conduzidas por um excesso de ilusões com relação ao amor romântico. Numa relação de chamas gêmeas, este é o grande finale para a divina feminina. É o momento onde ela toma definitivamente de volta o seu poder. E só quando ela se incorpora desta essência é que ela se torna magnética. Talvez toda dificuldade que você ainda interpreta como sendo negativa, com relação ao divino masculino ser silencioso, indeciso, trafegar por traumas, estar sempre fazendo escolhas que não são você, talvez tudo isso que aconteça, seja um sinal de que você ainda está fora do seu posicionamento. E este mês de outubro chegou para decidir quem é quem. Ele chegou para separar o trigo do joio. Ele chegou para iluminar os aspectos sombrios que comandam a Matrix. E se você ainda tem um eco dessa sombra no seu ser, o convite da espiritualidade hoje é que para que você
se permita, pelo menos, iniciar esse processo de se desfazer dessas sombras, recriando o seu organismo feminino, organizado, divino, sacro, sagrado, poderoso, definido pela luz, para ser incorporado neste agora. Quando você decide-se por realmente se posicionar e você olha para tudo que você criou com muito amor, com muito acolhimento, e você conversa consigo mesma e declara que a partir de agora você intenciona, que você deseja que as mãos divinas criem essa história romântica e não mais a sua mente ilusória e o seu emocional escangalhado. Vamos combinar. O seu emocional partido, cujo emocional partido do masculino divino espelha isso para você. Você só é magnética pro masculino divino quando você não tem mais dedos com ele. Quando você é essência pura. Sabe aquela pessoa que você sente um amor muito grande, que ela também sente por você? Cuja troca que vocês têm é tão natural e fluida? No encontro das chamas gêmeas, femininas divinas, a gente experimenta isso. Não é? A gente experimenta esse encontro sem sombra para interferir. O abraço é natural, chegar perto é natural, sentir o perfume, falar, trocar, sorrir, é natural, é essência com essência. Não é, Ana Maria? Malu? Estivemos juntas agora em São Paulo, encontro emocionante, né? Nádia, que já nos encontramos tantas vezes, não tem choque. Você pode ser o que você é, do jeito que você está, do jeito que você acorda. Quando você não precisa mais ter dedos. E numa relação de chama gêmeas, você precisa estar assim com o seu masculino divino. E eu vou contar para vocês uma coisa muito particular. Eu, por fazer tantos processos de cura e ressignificar tantas coisas, e já sentir a espiritualidade já conduzindo os meus caminhos através do meu chakra cardíaco absolutamente ativado e alinhado com o amor universal, por tudo e por todos, onde esse chakra cardíaco, alinhado com a inteligência divina, ele cria os eventos, e quem anda com a gente nas missões sabe que o troço vai se alinhando magicamente, todas as coisas na nossa vida também vão se alinhando, e o segredo é isso, é o amor universal acoplado aqui, que entra no campo da sabedoria divina universal, e cria. Minha Cris aí também, que me pegou no colo, que pena que não tenha filmagem, me pegou assim, me arrastou para tudo quanto era lado, foi muito legal aquele encontro. Eu ficava me perguntando, por que que o meu masculino divino ainda não está absolutamente rendido? O que está acontecendo? Pois bem, ontem nós tivemos uma chamada de vídeo, 2 chamadas de vídeo que durou quase 3 horas. E eu pude perceber o quanto eu ainda sou cheia de dedos com ele. O quanto eu ainda tenho um senão. Por mais que eu fale muito, tentando, eu sinto que ainda tem algo em mim que ainda acredita que eu preciso estar num estado de perfeição para viver esse amor. Eu preciso ser bela, perfeita, inteligente, poderosa. Não que eu não seja tudo isso, somos sim, divinas femininas, mas você não precisa querer ser nada. E sendo espelhada pelos movimentos emocionais dele, que, como ele diz, ainda estou quebrado, me fez perceber muitas coisas de uma disponibilidade excessiva que o feminino está
prestes agora a finalizar esse ciclo. Por que você precisa finalizar o ciclo de disponibilidade excessiva? Sabe por quê? Porque na disponibilidade excessiva, você ainda emite uma energia negativa. Você ainda está sinalizando para o outro uma carência, um estado de espera constante. E o que me foi sinalizado num processo doloroso que eu vivi de ontem para hoje, é que finalizar isso, né, começando energeticamente a partir da decisão intencional. Todas as mudanças que nós fazemos parte de intencionar essa mudança. Você vai decidir não estar excessivamente disponível para ninguém, muito menos para o seu masculino divino. E quando a gente fala isso, a gente também não está falando que você tem que ser uma pessoa tesa, que você tem que ser uma pessoa que não serve. As pessoas estão confundindo isso. O estado de serviço e de generosidade é o que te faz dar os saltos quânticos. Você tem que ter essa medida do serviço. Você tem que estar disponível para o serviço da luz, para o trabalho da luz. E a disponibilidade da luz, você pode ter excessos. Sabe por quê? A luz corresponde notadamente, matematicamente, milimetricamente, te compensando com medida sacudida, transbordante e generosa. Então, diferente de quando você doa a sua disponibilidade e que vira um circuito onde existe desequilíbrio com a espiritualidade, é o contrário. Você recebe uma medida transbordante, sacudida e generosa. Ele te devolve em medidas, em moedas espirituais abundantes. Entender este processo de não estar disponível hoje é uma decisão. É uma decisão que você pode tomar. E, ao contrário do que vocês podem pensar, o meu masculino divino, ele está muito aberto para o processo dele. Inclusive, ontem, falou que ontem era o dia que ele ia começar a se abrir para ressignificar todas as escolhas equivocadas que ele fez, porque ele sente muita culpa. Então, você ajuda até um certo ponto de que não te fira, de que não vá te colocar num lugar onde você não se sente vivenciando o equilíbrio necessário para que a coisa flua. Em muitos momentos, esse desequilíbrio ele precisa acontecer, mas nós já estamos num outro lugar da jornada. Porque quem equilibra a dinâmica das chamas gêmeas é a espiritualidade. E eu quero hoje convidar você a se entregar completamente à sua espiritualidade. Completamente. Soltando e descriando a história romântica que você criou. Para que as mãos divinas escrevam aquele romance que não vai te trazer frustração mais. Saindo de um estado de disponibilidade excessiva, onde você se coloca num lugar aquém do seu merecimento. E se disponibilizar o tanto que você puder, excessivamente, abundantemente,
para vivenciar a sua espiritualidade maior, incorporando o seu eu divino em todas as suas nuances e fases. Enquanto o masculino divino, neste momento, vai passar por um processo de despertar, lembrando que o processo de despertar não vem carregado de fogos de artifício. É um processo doloridíssimo, doloridíssimo, e que eles precisam viver. E você não pode interferir nesse processo. Se você interfere nesse processo, você se desalinha e você volta para a Matrix romântica, afundada em dor e em sombras. Então, é isso, femininas divinas. Com esse tom, de fato, da mesma forma que eu recebo a mensagem, eu transfiro. No decorrer da mesa, teremos sorrisos, movimentos e certezas que a luz está nos trazendo grandes vitórias sobre tudo aquilo que nos limita. Tudo. Inclusive, essa história romântica que a nossa mente criou. E encarar que você viveu isso solitariamente é um passo de coragem extrema que você vai dar. Porque esse solitariamente era carregado do amor da fonte e do eu superior, te conduzindo a cada etapa para você encarar toda a sua carência e ressignificá-la, trazendo propósito, amor, luz, vida, poesia, música que eleva. Pode ser dolorido agora, descriar essa história. Mas eu tenho para dizer para você que você vai estar, ao abrir este portal, você vai estar adentrando um novo capítulo da sua história. E diante de você, neste portal, você vai estar sendo recebida pela sua equipe amorosa, que deseja muito mais do que você te honrar nesse lugar que mais dói. Nesse lugar mais dolorido, é nesse lugar que a espiritualidade vai te honrar. No lugar onde você se sente trocada, onde você sente que o amor do outro parece que não é suficiente por você, onde parece que você está sempre sendo menos do que as outras histórias que circundam a vida do outro ou dos outros que passaram na sua vida, quando num esquema de repetição e num ciclo repetitivo, as histórias com novos personagens vão trazendo um mesmo enredo para te sinalizar que nunca é sobre o outro, é sempre sobre você. E que para viver este amor compatível com a sua vibração e a sua fulgurante e maravilhosa inteligência e sabedoria soberana e divina, você precisa se libertar desses apegos disfuncionais que roubaram a tua luz e minaram as tuas forças. Quando você criou, acabou por conta de criar um romance esvaziado de propósito, você também se tornou viciada nessa dopamina rasa, onde de vez em quando você precisa ir lá olhar a vida do outro para se alimentar um pouquinho
daquilo que você chama de romance, mas que é um roubador da sua força vital. Onde você, por criar um romance, aí você com a desculpa, não preciso alimentar a minha presença, preciso alimentar a presença dele. Você vai buscar ainda mais alimentar essa dopamina que você se viciou nela. E para você descriar tudo isso e criar, sim, um esquema de dopamina centralizado no seu ser, você precisa dar este passo corajoso hoje, de desejar descriar essa história romântica, para que o verdadeiro 3336 do romance, criado pela fonte, onde não existe falta, não existe apego, mas existe uma troca constante de amor recíproco, onde a sua vulnerabilidade é acolhida pelo outro e transformada em propósito e devolvida para você com mais amor, e não a sua vulnerabilidade que arranca de você partes suas, é jogada para o outro, que cria mais sombras e mais distância, mais distância, mais distância. E você continua indo, viciada nessa dopamina rasa. Você pode descriar hoje, para que esse fluxo da união sagrada que te eleva, que cria essa coroa divina, esse chakra da coroa, que faz com que dois seres sejam unos e venham criar um propósito alinhado com o amor sagrado, que não é romantizado e apegado, mas também não é sensal, ao contrário, é cheio do fogo, da luz, do espírito, da chama trina, que cria mundos. É para isso que as chamas gêmeas estão aqui. Não é para roubar a sua força vital. Não é para fazer você se sentir diminuída. Mas é para acolher você. E hoje é isso que você vai fazer. Vai acolher a tua vulnerabilidade, a tua raiva. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, mas permita-se soltar esse sentimento que faz você se sentir indigna do amor que você sente. Solta essa ira, solta essa raiva, pode soltar, apenas não fique lá, não fique nela, não se demore, não se demore. Emerja em profunda luz e volte para as imensas surpresas que a luz tem para você. Manifestação do seu ser divino, manifestar a força de um feminino curado, onde não quer mais ser tocada por ninguém que não esteja alinhada com a sua energia, nem a sua chama gêmea, enquanto não estiver pronto. É um salto de consciência, e talvez algumas não estejam preparadas ainda para esse salto, e tudo bem. Mas sabendo que você está caminhando para este alinhamento. Bom dia, amadas divinas femininas. Vamos dar voz a vocês agora,